nome é Juliana Maria e eu sou a professora de História de vocês. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra e estou usando uma calça preta, uma blusa de gola alta também preta, um terninho verde por cima, os meus olhos e cabelos são castanhos, meu cabelo é liso, um pouco abaixo do ombro e eu uso uma franjinha. Espero que vocês estejam se sentindo bem, acolhidos e principalmente tão entusiasmados quanto eu para nossa aula de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre a tutela dos grupos indígenas e a participação das pessoas negras na sociedade brasileira no final do período colonial. Para isso, nós vamos seguir o seguinte cronograma. Vou apresentar para vocês os nossos objetivos, depois nós vamos nos permitir fazer uma tempestade de ideias, para depois sermos provocados. Então, vamos olhar para o passado e tentar, através do conhecimento histórico, entender a tempestade de ideias e as provocações, para já no final da nossa aula fazermos um desafio, um jogo que vai avaliar o nosso aprendizado e, por último, vocês vão poder avaliar essa aula, para acabar mesmo as referências e os agradecimentos. Quais são os nossos objetivos? Por que nós estamos aqui hoje? Para a gente discutir. Discutir o quê? Discutir sobre a tutela dos grupos indígenas e a participação das pessoas negras na sociedade brasileira no final do período colonial. Tá, mas e para quê? A gente vai fazer isso porque é através desse estudo que nós vamos identificar algumas permanências de estereótipos, preconceitos e até violências sobre as populações indígenas e negras no nosso país. Vamos para a nossa tempestade de ideias, então? Para isso, é só vocês clicarem no link que está no clique aqui ou apontarem a câmera do celular para o QR Code. Lembrando que quem ainda não abriu o slide, é só entrar lá na pastinha do Drive institucional de vocês que vai estar disponível, tá bom? Nesse primeiro momento, eu quero que vocês me digam o que é que vocês entendem por tutela e depois que vocês também pensem sobre será que os povos indígenas precisam ser tutelados? Então, bora lá! Na primeira caixinha, o que você acha que é tutela? E na segunda caixinha, se os povos indígenas eles precisam mesmo ser tutelados. Colocaram, tutela tem a ver com proteção, com guarda, com alguém tomar a decisão por você e guarda essa informação na sua caixinha. Será que os povos indígenas precisam disso? Agora, vamos para a provocação. Tenho aqui um anúncio no jornal do estado de São Paulo de 1924 e uma conversa de WhatsApp, e nós vamos compará-los. Nesse anúncio, é alguém que está procurando uma cozinheira e tem o seguinte pré-requisito: tem que ser perfeita para forno e fogão e não pode ser de cor, traduzindo, negra. No WhatsApp, a gente tem uma conversa de 2019, num grupo de emprego, alguém procurando um folguista no plantão. E o pré-requisito é únicas exigências: não pode ser negra, não pode ser uma pessoa gorda e tem que ter experiência, além de mais algumas coisas. Olhando para essas duas fontes, quais são as diferenças, inclusive temporais ou de linguagem, e quais são as semelhanças entre elas? Muito bem, como vocês puderam perceber, a discriminação e a intolerância com as pessoas negras, ela existe há muito tempo no Brasil. É o racismo que estrutura a nossa sociedade brasileira. Mas desde quando que isso existe? Desde quando as pessoas acreditam que os indígenas precisam ser tutelados? E desde quando as pessoas acham que pessoas negras merecem ser discriminadas? Agora é o momento do estudo. Então, nós vamos olhar para o contexto, para o período colonial, o chamado Brasil Colônia. Vamos fazer um resuminho aqui, rapidinho, com alguns tópicos no caderno. E vamos focar principalmente no chamado período joanino. Lá no período joanino, tem um pequeno texto no material de apoio de vocês, que eu vou dar alguns minutinhos para vocês lerem. Trouxe o resuminho aqui, para que fique sintetizado. Agora, a gente vai olhar para o nosso Instagram colonial, que vai trazer as fontes mais importantes que nós temos sobre o fim do período colonial. A chamada missão artística francesa, principalmente um cara chamado Jean-Baptiste Debré. Se a gente for comparar com os dias atuais, ele era um dos maiores instagramers, influencers daquela época. Só que como ele não tinha um celular e não existia Instagram, ao invés de ir gravando, ele pintava como era o Brasil. Claro que às ordens do governo que estava aqui. O governo falava pra ele: mano, vai lá dar uma olhadinha e vem contar pra nós como que a coisa funciona. E era isso que o Debré fazia. Por isso, nós temos obras que retratam tanto a situação dos povos indígenas e passam essa ideia da necessidade de uma tutela, de que alguém tome decisões por eles e os proteja,
E ele também tem obras sobre como era a vida das pessoas negras no Brasil no final do período colonial, tanto as pessoas escravizadas como aquelas que já eram libertas. Olhando para essas obras de Debré, a gente vai fazer uma análise, algumas reflexões que vocês vão registrar aí no caderno, tudo bem? Para sintetizar tudo isso, para a gente amarrar tudo que conversamos até agora, tem esse quadrinho do material de apoio que vocês têm aí no caderno de aluno de vocês, onde nós temos o que mudou e o que não mudou no final do período colonial brasileiro. E como nós já vimos o que mudou, vamos focar aqui no que não mudou. Observem esse item aqui, ó. Não mudou que os povos indígenas continuam a ser vistos como populações que precisam ser tuteladas e as pessoas negras continuam escravizadas e mesmo aquelas livres a serem discriminadas. Tendo tudo isso em vista, vocês já estão prontos para o nosso desafio. Vamos lá para o Kahoot. Vocês vão ser separados em 4 equipes aqui na sala, então vamos dividir a sala como se fosse uma pizza em 4 partes, 4 quadrantes aqui, e cada quadrante vai ter que definir qual é a resposta correta do nosso Kahoot. Temos 3 questões, número ímpar, que já é para não dar empate, e vocês vão ficar sabendo se vocês realmente aprenderam alguma coisa na aula de hoje. Eu espero que os resultados tenham sido bons e que vocês tenham percebido, assim como eu, que vocês aprenderam sim. Mas vocês vão me contar a versão de vocês no Fale Aqui. É a sua hora de avaliar o nosso atendimento. Tem um forms disponível para que vocês, com o e-mail institucional, possam avaliar como foi essa aula. Aqui são as referências que foram utilizadas e os meus mais sinceros agradecimentos. Muito obrigada pela atenção.